Boa noite, queridos. Que a paz esteja com todos, amém? Vocês estão felizes? Amém? Eu queria que ainda de pé você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 João. Eu quero falar sobre uma outra coisa, mas Deus deu uma bagunçadinha aqui. Primeira João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2. Eu queria compartilhar com você daquilo que o Senhor me mostrou enquanto nós estávamos louvando o seu nome. 1 João capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. E jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai, e vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Sabe, queridos, o que o Senhor me mostrou nessa noite foi pessoas entrando neste lugar com um certo medo. Pessoas que perderam a confiança na palavra que o Senhor designou para você, para sua casa e para sua família. Nós, nesse tempo, temos sido intensamente atacados na nossa casa, na nossa família. Pais têm sido atacados pelo inferno para negociar o seu sacerdócio. Filhos que têm se colocado contra os seus pais numa atitude rebelde. E mulheres que não têm conseguido sustentar o seu lar no seu ministério de auxílio. E o que o Senhor me mostra nesses dias são homens e mulheres que estão com medo, caminhando com receio. Homens e mulheres que não estão conseguindo compreender a palavra que o Senhor designou sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os seus filhos. E o que o Senhor quer fazer conosco nessa noite, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa, sabe esse barulho que tem no meio da sua casa? Sabe esse barulho que você está encontrando no meio dos seus filhos, no meio da sua vida? Esse barulho que você está percebendo, esse barulho que você está enfrentando, que está sendo dolorido, é o Senhor organizando todas as coisas, para que a palavra que Ele dispensou sobre você se cumpra nesses dias. Então, o que o Senhor quer fazer conosco nessa noite é tirar esse medo que nós estamos carregando por aí. O que o Senhor quer fazer conosco nessa noite é tirar esse receio do meio da nossa casa e colocar no lugar desse medo, temor por Ele, temor pelo nome dEle, porque o temor pelo nome dEle vai ressignificar essa palavra, vai fazer com que nós venhamos caminhar uma milha a mais, sem olhar para trás, sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para o que está acontecendo. Então deixa eu te dizer uma coisa, irmão, se na sua casa está difícil, louve ao Senhor. Se no seu trabalho está complicado, louve o nome dEle. Se você não tem entendido muitas coisas nesse dia, se debruce sobre a palavra dEle. Porque o que o Senhor vai fazer conosco nessa noite, vai tirar o medo que nós estamos sentindo desses dias e vai colocar temor pelo nome do Senhor. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você erguesse as suas mãos aos céus. E eu queria que você dissesse que nós tememos o nome do Senhor como assembleia solene neste lugar. Porque nós estamos aqui para que o nome dEle seja temido. Nós estamos aqui para que o nome dEle seja reconhecido no meio da congregação dos santos. Porque
Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. E jovens, eu vos escrevo, pois já vencestes o maligno. O Senhor está nessa noite se comunicando com todos nessa congregação. O Senhor está se comunicando com todos neste lugar. E só por esse motivo nós já deveríamos glorificar o santo nome dEle. Então nessa noite não espere por ninguém. Nessa noite vença o medo que está dentro do seu coração. Esse medo que tem atormentado a sua casa. Vença esse medo. O Senhor vai tirar o medo que existe dentro de você nessa noite. O Senhor vai colocar dentro de você ousadia e intrepidez para esses dias. O Senhor vai desatar aquilo que está travado para que você consiga caminhar. Aleluia, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome. Nós reconhecemos a Tua força neste lugar, meu Pai. Nós reconhecemos a Tua soberania e o Teu senhorio em nosso meio. Nós reconhecemos, Pai, que não existe alguém maior do que o Senhor neste lugar, meu Deus. Nós reconhecemos que Tu és o único justo em nosso meio. E é por isso que nós nos reunimos neste lugar como assembleia na cidade de Curitiba. Nós nos reunimos aqui, Senhor, porque a nossa casa vai ser conhecida pelo Teu nome, Jesus. A nossa casa vai ser conhecida por aquilo que o Senhor tem feito na vida dos nossos filhos. A nossa casa será conhecida por aquilo que o Senhor tem feito na vida dos pais e na vida das mães. Ah, Senhor, eu oro para que o Senhor tome nessa noite os pais que se encontram neste lugar. Eu oro para que o Senhor tome, Senhor, conta das mães que estão neste lugar, homens e mulheres. Eu oro, Pai, para que o Senhor tome os filhos, para que o Senhor tome os jovens e para que o Senhor demonstre a eles o tamanho da força que eles têm. Ah, Jesus, nós nos rendemos a Ti, porque o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Porque não há outro maior do que o Senhor na terra nem no céu. Não há outro maior do que o Senhor debaixo da terra. Não há outro que seja maior do que o Senhor em nosso meio. Tu fosses o único que conseguiu vencer a morte, Senhor. E por esse motivo nós Te glorificamos. Por esse motivo nós Te reconhecemos. Por esse motivo, Senhor, como homens, mulheres e jovens deste lugar, nós reconhecemos o Teu nome e o Teu senhorio. Ah, Senhor, tira do nosso coração todo o medo que nós sentimos. Tira, Senhor, todo o receio que nós estamos nesse dia. E coloca, Senhor, neste lugar, no nosso coração, um temor pelo Senhor e pela Tua voz que brada em nosso meio. Nós Te pedimos, Espírito Santo, ministra sobre este lugar. Ministra sobre este lugar, Espírito Santo. Ganha velocidade em nosso meio. Ganha velocidade em nosso meio. Ministra pais, ministra filhos, ministra mães em nosso meio. Senhor, traz aquilo que nós precisamos para essa noite. Alimenta, Senhor, os Teus filhos. Alimenta-nos com a porção que nós precisamos para esses dias. Antes o perfeito amor lança fora. No amor não há medo. No amor não há medo. Perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante
Aquilo que era empate será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face, semelhante eu serei. Aquilo que era empate será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. Aquilo que era empate será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. Aquilo que era empate será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. Aquilo que era empate será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Ah, por favor, declare isso. Face a face, Levante as suas mãos e declare isso em nome de Jesus. eu serei. Aquilo que era empate será perfeito. Vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Face a face, o ver, semelhante eu serei. Aquilo que era empate será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face, o veremos. Semelhante eu serei. Aquilo que era empate será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face, o Ei! semelhante eu serei. Aquilo que era empate será perfeito. E na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. Será perfeito. No amor não há medo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo. O amor não Homens sejam tomados pela coragem do Senhor. antes o perfeito Mulheres sejam tomadas pela ousadia de Cristo. lança fora Filhos sejam tomadas pela submissão. o amor não há medo. Vós jovens, vós já venceste o maligno. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Aplauda aquele que vive e reina. Aplauda aquele que vive e reina na congregação dos santos. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo de Israel. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor arranque de você todo medo. Que o Senhor arranque de você todo medo. Que o Senhor arranque de você todo medo. Que o Senhor arranque do meio da sua casa todo medo. Que esse ambiente seja tomado pelo temor do Senhor. Aleluia!
Pai Santo, Jesus. Se assente aí, por favor. Abra comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Eu não sei se eu vou conseguir pregar, irmão, mas eu vou tentar. Que a glória do Senhor invada essa casa. Que a glória do Senhor invada a sua casa. Aqui no livro de Josué, se você acompanhar em Deuteronômio, no último capítulo, Moisés morre, Deus o sepulta. Deus levanta Josué. Deus começa a falar com Josué sobre o que ele precisaria fazer e como ele precisaria se comportar para que ele continuasse conduzindo o povo até a terra prometida. E tem algumas coisas nesse texto, irmãos, que eu queria chamar a nossa atenção para essa noite. E tem algo que Deus disse para Josué, que é o que eu vejo faltando em muitos de nós homens nesse tempo. Mas é o que eu tenho entendido que o Senhor precisa fazer em nós nesses dias, para que nós possamos tomar as rédeas da nossa casa, para que nós possamos tomar as rédeas do nosso ministério, e para que nós possamos corresponder com a palavra que descansa sobre nós. Então nessa noite, enquanto eu te apresentar a vida de Josué, eu gostaria de falar que sobre todos nós descansa uma palavra. Sobre a nossa vida descansa uma palavra do Senhor. Sobre a nossa casa descansa uma palavra do Senhor. E sobre essa casa descansa uma palavra do Senhor. E sobre essa palavra que descansa sobre nós, o Senhor nos dá um direcionamento de como nós temos que nos comportar nesses dias. Porque nós nunca vamos conseguir corresponder à palavra que nós temos se nós não nos comportarmos da forma adequada, se nós não nos movimentarmos da forma adequada. Por isso, nessa noite, irmãos, o sentimento que o Senhor me mostrou é que existiam homens e existiam mulheres que estavam com medo. E nos dias em que nós estamos passando, nos dias em que nós estamos trilhando, e a palavra que descansa sobre cada um de nós, o sentimento que nós não podemos ter é medo. Sabe por quê, irmãos? Porque o sentimento do medo, ele nos traz dúvida acerca da palavra que nós recebemos do Senhor. Ele nos traz dúvidas sobre a palavra que descansa sobre nós. Ele desconstrói um ambiente de clareza. E sabe o que o Senhor quer fazer conosco nesses dias? Nos trazer para um tempo de clareza. Para um tempo onde toda a palavra que Ele liberou sobre nós, sobre a nossa casa e sobre os nossos filhos façam sentido. Para que nós consigamos olhar para a natureza e observar os sinais que Ele está dando. Para que nós possamos olhar para os nossos filhos e consigamos perceber a forma como Deus tem desenvolvido eles. Para que nós possamos olhar para nós homens, para que nós consigamos olhar para a nossa esposa e consigamos perceber o que o Senhor tem feito na vida delas. E para que as esposas consigam olhar para os vossos maridos e consigam dar o suporte necessário para que ele dê a resposta adequada para a palavra que o Senhor dispensou a ele. E para que tudo isso aconteça, existe uma movimentação adequada. Para que tudo isso aconteça, nós não podemos ter dúvida acerca daquilo que o Senhor disse. Quando nós, pastores de governo dessa casa, nós subimos nessa plataforma e dizemos que a palavra que o Senhor nos entregou é para que nós venhamos sarar a noiva de Cristo em Curitiba, nós não podemos ter dúvidas de que a palavra que o Senhor nos entregou foi essa. E nós não podemos ter medo de avançar, porque foi essa responsabilidade que o Senhor colocou nas nossas mãos.
E sabe, irmão, se foi essa responsabilidade que o Senhor colocou nas nossas mãos, logo nós temos uma movimentação adequada para que nós consigamos dar a resposta à altura da palavra que o Senhor nos comissionou. E não existe nenhuma palavra de Deus que seja pequena, toda a palavra do Senhor é grande. E a palavra que o Senhor dispensou, a palavra que descansa sobre a sua vida é grande. A palavra que descansa sobre a vida dos seus filhos é grande. A palavra que descansa sobre o seu ministério é grande. E a palavra que descansa sobre a nossa cidade é grande. E sabe por que ela é grande? Porque ela foi pronunciada pela boca do nosso Senhor. Ela foi pronunciada pela boca daquele que sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder. E o que o Senhor está nos dizendo nessa noite, o Senhor está dizendo: igreja de Curitiba, eu dispensei sobre vós uma palavra. Igreja de Curitiba, existe uma palavra que descansa sobre vós, mas também existe uma movimentação adequada para esse tempo. E sabe, irmãos, dentro dessa movimentação existem algumas características que nós não podemos ter, mas existem algumas características que precisam estar dentro de nós, para que quando nós venhamos tocar a igreja como ministros do Senhor, nós consigamos tocá-lo assim como o Senhor toca. Deixa eu te dizer uma coisa: quem vai tocar os doentes é você. Quem vai curar os doentes é você. Quem vai libertar os cativos é você. Ah não, pastor, mas e se o orgulho tomar conta de mim, então não sou eu, é o Senhor. Não, para com isso, irmão, é você que vai tocar. E existem algumas características que você precisa ter nesse tempo para que essa palavra se conclua. Existem algumas características que você precisa ter, e existem algumas características que o Senhor vai te mostrar nessa noite que você precisa abrir mão. Então vamos ler comigo Josué 1, do versículo 1 em diante. Que está escrito assim: então após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus continua falando a Josué o seguinte: Josué, todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus e até o grande mar, em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo, e não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com a lei que meu servo Moisés ordenou-te, e dela, Josué, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que possa prosperar por onde quer que fores. E este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus pergunta a Josué: não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem, e não temas. E tampouco fiques desanimado, pois o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que fores. Essa seria uma palavra poderosa para um culto de vitória. Amém? Mas nessa noite é o culto da tua vitória. Aleluia! Porque o Senhor vai tirar o medo que existe no meio da tua casa e vai colocar em você coragem e ousadia para que você caminhe nesses dias. Aquilo que na tua cabeça estava pela metade, o Senhor nessa noite vai ressignificar e vai transformar por inteiro. Porque Ele não faz nada pela metade. Mas deixa eu te chamar a atenção para algumas coisas. Quando Deus ele comissiona Josué, e quando Ele diz: Josué, você vai dar continuidade àquilo que Moisés começou a fazer, o Senhor ele começa a classificar na vida de Josué algumas características que ele precisava ter. E uma das coisas que Deus fala que me salta aos olhos é que Deus diz para Josué: Josué, não temas. E aí quando você para e pergunta: mas por que não temas? Se o próprio Deus estava falando com ele, será que ele teria medo?
E aí quando você continua a ler a história, você vai perceber nos capítulos 2 e 3, que a cidade aonde eles iriam entrar, a cidade de Jericó, era uma cidade onde existia um exército muito grande, muito poderoso. E Josué, junto com o seu exército, precisaria enfrentar esse povo, para que ele pudesse dominar e tomar posse daquela terra que o Senhor havia os dado por herança. Então, Deus sabia que no decorrer da caminhada, Josué sentiria medo por conta daquilo que ele iria contemplar com seus olhos. Deus sabia que existiam algumas circunstâncias que Josué iria enfrentar, que poderia trazer dúvidas sobre aquilo que Deus tinha o comissionado. Então a primeira coisa que Deus diz para Josué: Josué, não temas, não tenha medo. E Deus faz uma pergunta no final: não tenho eu te ordenado? Não tenho eu te escolhido? E sabe o que me chama a atenção nesses dias? É que quando nós passamos por circunstâncias, o primeiro sintoma que nós, homens e mulheres de Deus, sentimos, é que nós deixamos a palavra que o Senhor nos confiou de lado, nós esquecemos daquilo que Ele disse. E o primeiro sentimento que toma conta do nosso coração, o primeiro sentimento que toma conta da nossa casa, é um sentimento de dúvida. E não se sinta descontrolado por isso que eu estou dizendo, porque eu também sinto isso às vezes. Quando as circunstâncias assolam, quando a perseguição aparece, a primeira coisa que vem no nosso coração é um sentimento de dúvida, e parece que a clareza que nós temos do Senhor vai embora. Mas o Senhor está perguntando para alguém nessa noite: não tenho eu te ordenado? Não fui eu quem te escolhi, não fui eu quem te gerei? E aí talvez você entrou nessa noite dizendo: mas Senhor, eu não sei para onde foram as minhas forças, porque nem vontade de te adorar eu tenho. Porque muitas vezes nós saímos da nossa casa e viemos até a casa do Senhor, e é assim que nós nos sentimos. Ainda que o Senhor tenha nos dado uma palavra poderosa ao nosso respeito, ainda que o encargo que exista sobre a nossa vida seja maravilhoso e nós tenhamos a total concepção disso, ainda que nós saibamos que o nosso Deus é grande, em alguns momentos da nossa vida os sentimentos se afloram, e parece que todo aquele ambiente de clareza vai embora do nosso meio, e nós começamos a ter dúvidas daquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Então Deus começa a discorrer para Josué, e Deus começa a falar assim: Josué, você precisa se comportar de uma forma, você precisa corresponder. E dos versículos do versículo 1 ao versículo 9, Deus conta para Josué o que deveria ser feito. Dos versículos 2 ao versículo 5, Deus sentencia sobre a vida de Josué. Quem seria Josué? O que ele faria? Qual seria a sua responsabilidade? E dos versículos 6 ao 8, Deus mostra a Josué qual deveria ser a sua movimentação correta, para que ele pudesse corresponder com a palavra que estava sentenciada sobre a vida dele. E no versículo 6, Deus diz para Josué: Josué, seja forte e de boa coragem, pois você vai ter que dividir toda a herança que eu estou entregando nas suas mãos para esse povo. Você vai precisar ser forte, e você vai precisar ter boa coragem para que você consiga enfrentar aquilo que está por vir. No versículo 7, somente se tu muito forte e corajoso, para que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Deus começa a dar algumas regras que Josué precisava cumprir. E Deus diz para Josué: Josué, você vai precisar observar a lei que eu entreguei para o meu servo Moisés. E Deus começa a dizer para Josué: Josué, você não vai poder olhar nem para a direita e nem para a esquerda, você não vai poder desviar nem para a direita e nem para a esquerda, você vai precisar cumprir a lei. E na minha mente santificada, como diz o pastor Isaías, eu imagino que Deus diz isso para Josué, para que ele pudesse conservar o temor do Senhor naqueles dias, para que ele pudesse conservar todo o ambiente que Moisés tinha criado ao redor do povo, para que todo o sentimento que se voltava para o Senhor continuasse instaurado no meio do povo, para que toda a reverência, para que toda a moralidade continuasse
pairando sobre a vida daquele povo, para que a conexão que eles tinham com o Senhor não se escapasse daqueles dias, e para que um ambiente contaminado pelo pecado não tomasse conta daquela população. Então Deus diz para Josué: Josué, você vai precisar ser forte e corajoso, você vai precisar observar a minha lei, vai precisar cumpri-la dia e noite, você vai precisar se debruçar sobre ela, você vai precisar meditar nela. E sabe o que significa meditar sobre a lei do Senhor, debruçar-se sobre ela? É porque quando nós paramos para observar as Escrituras, facilmente o Senhor nos chama de novo e diz: está vendo o que eu te disse? Irmãos, nessa semana eu estava sentado com os meus filhos à mesa, ensinando a palavra do Senhor. E todas as vezes que nós olhávamos para um versículo, eu conseguia chamar a atenção dos meus filhos para aquilo que Deus tinha feito. E quando nós paramos para olhar para as Escrituras com a simplicidade de olhar de uma criança, nós conseguimos perceber que tudo vai convergir em Deus. E aí nós conseguimos lembrar de todas as coisas que o Senhor nos disse. Não tem como você debruçar os seus olhos sobre a palavra, não tem como você parar o que você está fazendo e olhar para a palavra de Deus e você não conseguir detectar algumas coisas que o Senhor te disse há 10, 15 anos atrás. E você perceber que tudo aquilo faz sentido até nos dias de hoje. Não tem como você olhar para a palavra de Deus e não conseguir perceber que o Senhor não te abandonou nem sequer por um segundo. Não tem como você olhar para a palavra de Deus e não conseguir perceber que o Deus que está sentado no alto e sublime trono é invencível e poderoso. Não tem como. E Deus estava dizendo: Josué, você precisa meditar na lei dia e noite, você precisa olhar para ela. E uma das coisas que Deus queria fazer com Josué é que essa coragem e que essa ousadia fosse sustentada a cada momento que ele olhasse para a lei. E aí talvez você diga assim: não, William, Deus queria que o povo continuasse cumprindo a lei, é óbvio. Mas além disso, o desejo de Deus quando nós nos relacionamos com a sua palavra é que nós consigamos perceber que toda a nossa ousadia, é que nós consigamos perceber que tudo o que Ele disse ainda faz sentido, é que nós consigamos perceber que tudo o que Ele disse ao nosso respeito ainda faz sentido até os dias de hoje. E não importa há quanto tempo foi escrito, não importa se o que aconteceu no decorrer da sua vida, o que importa é que até os dias de hoje o Senhor tem te sustentado em todas as coisas. O que importa é que até os dias de hoje, todas as vezes que você se debruça sobre a palavra, você consegue ver um Deus invencível, inabalável, que vence com todas as circunstâncias, simplesmente para que Ele possa te dar condições para que você consiga corresponder à palavra que Ele disse ao seu respeito. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, irmãos. Talvez enquanto você me ouve, o Senhor vai começar a te lembrar de palavras que você ouviu alguns anos atrás. Palavras que quando você olha para a sua vida, você diz assim: não, mas ainda não se cumpriu. Existem pessoas que estão nessa sala, que estão vivendo dias de cumprimento. Dias onde os céus estão se configurando para que a palavra que descansa sobre você se cumpra. Então eu preciso te dizer algo nessa noite: fique atento, porque o Senhor vai fazer com que você se lembre dessa palavra, mas o Senhor também vai fazer com que você se lembre de qual a movimentação correta que você precisa ter. E uma movimentação correta que você precisa ter é ser forte e de boa coragem. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, para que nós consigamos cumprir a palavra que Ele designou a nós, e quando nós começamos a observar a palavra que descansa sobre a nossa vida, as configurações desse mundo fazem de tudo para que nós venhamos perder a fé. As configurações desse mundo fazem de tudo para que nós venhamos deixar os princípios de lado. As configurações desse mundo fazem de tudo para roubar a nossa força e a nossa energia. Mas o que o Senhor está te dizendo nessa noite
é entrega toda a tua força na minha presença, para que eu deposite a força que há em mim em ti. Porque na tua força você não vai conseguir, irmão. Na tua força você não vai conseguir corresponder à palavra que o Senhor designou para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Mas na força que está nele, na força que é Ele, você vai conseguir cumprir. Você vai conseguir se manifestar. Você vai conseguir tocar em pessoas, através do seu bom testemunho, através da sua vida. Você vai conseguir tocar em pessoas através da sua casa. Deixa eu compartilhar, irmãos, eu não sou muito de fazer isso, mas nessa noite eu preciso fazer. Na minha casa nós temos sentado com os meus filhos, nós temos compartilhado a palavra e orado juntos. E uma das coisas que eu tenho ensinado para os meus filhos é que nós possamos orar pelos nossos vizinhos, ainda que nós não o conheçamos. Sabe por quê, queridos? Porque nesses dias existe um desejo do céu, para que a nossa família toque nas famílias que estão ao nosso redor. Para que nós consigamos tocar os nossos vizinhos. Para que a nossa família toque as outras famílias. Existe um desejo do Senhor para que os nossos filhos toquem os amigos na escola. Para que nós consigamos tocar outros pais no nosso trabalho. Para que no ambiente onde nós estamos na faculdade nós consigamos tocar pessoas. Esse é o desejo dos céus para esses dias. É esse avivamento que eu creio. Mas isso não será possível se nós não conseguirmos olhar para a palavra que descansa sobre nós. E sabe o que eu percebo nesses dias, irmãos? O que eu tenho percebido nesses dias são homens que não compreendem a palavra que descansa sobre a sua vida e sobre a sua casa. São homens que têm dúvidas sobre aquilo que Deus disse. São homens que têm dúvidas sobre o seu lugar de funcionamento. Muitas vezes nós temos dificuldades de caminhar como igreja porque cada um quer tomar o lugar do outro. Cada um quer ser mais reconhecido do que o outro. Não, eu preciso mostrar o que eu sei. E isso acontece, irmãos, porque falta em nós uma identidade do Senhor, uma identidade expressa no Senhor. E por favor, entenda o que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo debaixo de muito temor nessa noite. Eu não estou dizendo para que você saia daqui de cabeça baixa, triste com aquilo que você tem feito. Mas o meu desejo e a minha oração é para que você saia daqui indignado com esses dias e querendo dar a resposta correta para a palavra que descansa sobre você. Porque é isso que nós precisamos ter nesses dias. Nós precisamos ter uma indignação no nosso espírito, para que nós consigamos deixar o pecado de lado, para que nós consigamos deixar as quebras de princípio de lado, para que nós consigamos deixar a falta de amor de lado, para que nós consigamos deixar a falta de ânimo de lado. Irmãos, existe uma característica que habita na igreja nesses dias, e essa característica se chama falta de ânimo. Muitas vezes nós olhamos para homens e mulheres com semblante caído, homens e mulheres que perderam o significado da palavra que descansa sobre a tua vida, homens e mulheres que estão andando com medo para cima e para baixo, não sabendo o dia de amanhã. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o Senhor vai revelar o teu destino. O Senhor vai revelar para você o seu destino. Ei, igreja de Curitiba, o Senhor vai revelar para você o seu destino. E revelando o seu destino, o Senhor vai revelar para você qual é a palavra que descansa sobre a sua vida. E revelando qual é a palavra que descansa sobre a sua vida, o Senhor vai dizer para você: se movimente dessa forma. Igreja de Curitiba, seja forte, tenha força e seja de boa coragem. Que o Senhor restaure a fé nesses dias no meio da igreja. Que o Senhor restaure a fé nesses dias no nosso meio. Uma fé que é capaz de, num ambiente de culto, gerar curas no meio do corpo de Cristo. Que a fé seja restaurada de uma tal forma que nos momentos em que nós estivermos à mesa com os nossos filhos,
Que nós consigamos obter as maiores revelações que estão contidas nessa palavra. Sabe, irmãos, qual é o meu desejo quando eu me assento com os meus filhos à mesa? O meu desejo é que a mesma coisa que o Senhor está revelando para mim, o Senhor consiga revelar a eles. E vou contar um negócio para você, irmãos. Existiam alguns dias, quando eu estava me assentando com os meus filhos à mesa, que eu tinha medo. E eu falava para Deus, eu falava assim: Senhor, se eu não conseguir falar a linguagem deles, e se eu não conseguir dar para os meus filhos a resposta que eles precisam ter para que eles consigam entender quem é o Senhor. E aí ontem, quando nós estávamos assentados à mesa à noite, eu e minha esposa e os meus filhos, um ambiente muito hostil tomou conta da nossa casa. E o Senhor disse assim para mim: William, tenha muita coragem e chame os seus filhos individualmente. E eu comecei a chamá-los um a um, e nós começamos a chorar e nem sabia por que estávamos chorando. Mas o fato é que nós estamos conseguindo compreender qual é a palavra que descansa sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Ainda que esteja sendo na linguagem deles, ainda que esteja havendo muita dificuldade de compreensão, mas o Senhor tem revelado qual é a palavra que descansa sobre a nossa casa. E eu não tenho feito isso para me orgulhar, eu não estou falando isso para você para me orgulhar, porque essa é minha obrigação como pai. Mas eu estou dizendo isso para você porque essa é a forma correta como nós pais precisamos nos movimentar nesses dias. Sabe por quê, irmãos? Porque os seus filhos, os nossos filhos, vão tocar nos amigos que eles se relacionam na escola. Os nossos filhos vão chegar na escola, vão estender as mãos sobre a cabeça de um amigo e vão liberar sentenças sobre a vida deles. Eu creio nisso. Eu creio que em dias nós vamos estar reunidos aqui em cima e os nossos filhos estarão ali embaixo sendo ministrados pelo Senhor, conseguindo oferecer um culto racional a Deus, e Deus se movimentará de uma forma, eu não gosto dessa palavra, porque para mim sobrenatural é outra coisa, mas Deus vai se manifestar de uma forma natural lá embaixo, porque a manifestação de Deus é natural, amém? A movimentação de Deus não é sobrenatural, porque sobrenatural é aquilo que acontece de vez em quando, mas a movimentação de Deus é natural, nós é que não conseguimos ver. Deus está se movimentando no meio da igreja, que o Senhor abra os seus olhos para que você veja a naturalidade dele se movimentando. Aleluia! O que o Senhor tem dito para a igreja nessa noite é: seja forte e tenha boa coragem. E aí talvez você olhe e diga assim: mas pastor, eu estou olhando para a minha frente, e é como se eu estivesse dirigindo o meu carro na serra, e parece que uma neblina tomou conta da estrada e eu não consigo ver um palmo à frente da minha mão. Eu tenho dito para as pessoas que caminham conosco no discipulado: irmão, vão ser dias onde você vai olhar e você não vai conseguir enxergar muita coisa, mas são dias onde a voz do seu Deus, ela vai bradar, e você vai conseguir compreender que é Ele quem está falando. Você não vai enxergar nada, você não precisa enxergar nada, você precisa ouvir a voz dele e se comprometer com aquilo que ele está dizendo. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué, quando ele disse: Josué, olhe para a minha lei e medite nela? O Senhor estava dizendo: Josué, olhe para a minha lei e se relacione com ela, se envolva com ela. E sabe o que é mais legal? O que é mais legal é que Deus disse para Josué o seguinte: Josué, se você olhar para a minha lei, meditar nela e cumprir com a minha lei, o seu caminho será próspero. Estou te dizendo que daria uma boa palavra no culto de vitória, irmão. Se você olhar para a lei, se você meditar nela dia e noite, se você cumprir com ela, o seu caminho será próspero. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Josué? Josué, você precisa olhar para a minha lei, você precisa desfrutar dela, você precisa se relacionar com ela, você precisa se comprometer com ela de uma tal forma que todas as consequências que estão descritas nela se cumpram sobre a sua vida. Não tem como você se relacionar com a lei, não tem como você cumprir ela e você não ser abençoado pelo Deus dessa lei.
Não tem como você ser justo na face da terra e Deus não falar contigo. Quando eu olho para aquilo que Deus fez na vida de Abraão, quando eu olho para aquilo que Deus fez na vida de Moisés, quando eu olho para aquilo que Deus fez na vida de Noé, eu olho para homens que todas as vezes que eles iriam ter com o seu pai o respondia. E sabe o que eu tenho ensinado para os meus filhos nesses dias? O que eu tenho ensinado para os meus filhos nesses dias é que eu tenho falado para eles que todas as vezes que eles buscarem a face do Senhor, o Senhor vai falar com eles. Mas sabe o que eu tenho percebido no meio da igreja nesses dias? É que nós não temos a certeza que Deus fala. Nós perdemos esse ambiente onde nós questionamos algo para Deus e Ele nos responde. Nós perdemos esse ambiente que quando nós vamos pedir socorro a Deus, Ele nos responde. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite o Senhor vai ressignificar esse ambiente contigo. Nessa noite o Senhor vai te apontar qual é o caminho de volta. Nessa noite o Senhor vai apontar para você qual é o caminho para que você encontre este ambiente de novo. Sabe por que você tem tido dúvidas nesses dias, irmãos? Você tem tido dúvidas nesses dias porque você não tem conseguido ouvir a voz de Deus. Mas sabe o que o Senhor vai fazer com você nessa noite? O Senhor vai te apontar o caminho e vai te dizer: é esse o caminho, volta para esse caminho aqui. Nesse caminho que você vai percorrer não vai ter dúvida, sabe por quê? Porque a minha voz vai ser audível. Nesse caminho não vai ter dúvidas, sabe por quê? Porque as circunstâncias vão te mostrar que eu estou no controle. Sabe o que o Senhor vai começar a fazer conosco nesses dias, irmãos? As circunstâncias vão tomar conta de uma tal forma, e se você não está compreendendo o que eu estou dizendo, eu vou te dizer. Alguns problemas vão aparecer no meio da sua casa, mas esses problemas vão aparecer para apontar que Ele está sentado no alto e sublime trono e olhando para dentro da sua casa. Esses problemas vão aparecer para que você consiga olhar para o primeiro capítulo de Tiago e consiga cumprir o que está descrito lá. Tem de grande prazer nas tribulações. Sabe por quê? Porque são nesses dias que nós conseguimos compreender quem é Deus de verdade. São nos dias das grandes tribulações que nós conseguimos perceber que o Senhor continua sentado, nos sustentando em todas as coisas. Eu não sei como tem sido a sua vida, mas o que o Senhor tem me dito nessa noite é que nesses últimos dias, você tem caminhado dia após dia, e o que você tem percebido nesses dias é que o Senhor tem dado a justa medida para cada dia. São dias onde você não tem enriquecido muito não, mas também não tem te faltado nada. São dias onde não tem muito dinheiro na conta bancária, mas são dias onde o Senhor tem te sustentado em todos os aspectos. São dias onde não tem muita bonança, mas o dinheiro que tem é suficiente para que você consiga comer e abençoar aquele que precisa. Eu não sei se você tem sentido isso, irmãos, mas é isso que o Senhor tem feito conosco nesses dias. O Senhor tem nos mostrado que Ele continua nos sustentando pela palavra do seu poder. Mas sabe o que nós precisamos fazer nesses dias, irmãos? Nós precisamos nos movimentar da forma correta, para que nós consigamos corresponder à palavra que descansa sobre nós. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 4. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, Timóteo estava na igreja de Éfeso. E Paulo estava escrevendo para ele. E tinha algo muito difícil acontecendo no meio da igreja nesses dias. Existiam 2 falsos ensinamentos no meio da igreja nesses dias que estavam dividindo o povo.
E um desses ensinamentos eram homens que estavam pregando contra o casamento. E o segundo falso ensinamento que existia no meio do povo era um povo que eram falsos mestres que estavam ensinando acerca da abstenção de alguns alimentos. E aí Paulo começa a escrever para Timóteo, dando algumas orientações de como Timóteo precisava ser e como ele precisava se comportar para que ele conseguisse combater. E aí olha o que Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras de fé e de boa doutrina que tens alcançado. Todavia recusa as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa de vida que agora é e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo aos fiéis, em palavra, em conversação, em caridade, em espírito, em fé e em pureza. Até que eu vá, dedique-se à leitura e à exortação e à doutrina, e não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado pela profecia com a imposição das mãos do presbitério. O que Timóteo teria que combater no meio da igreja naqueles dias, eram dois falsos ensinamentos que dividiam o povo. E o que Paulo escreve para Timóteo, Paulo diz assim: Timóteo, você vai precisar se comportar dessa forma. Você vai precisar ser um bom ministro, nutrindo a igreja com o evangelho da verdade. E mais um pouco para frente, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, você vai precisar ser um bom exemplo. E por que um bom exemplo? Porque aquela igreja naqueles dias precisava de um exemplo. Aquela igreja naqueles dias precisava de um exemplo do céu. A igreja daqueles dias precisava de uma referência. A igreja daqueles dias precisava olhar para um homem, e precisava encontrar naquele homem um padrão de Deus, que eles pudessem olhar e pudessem refletir a Cristo. E se você olhar para aquilo que acontece nos dias de hoje, irmãos, nos dias de hoje, o que nós temos sofrido como igreja são ataques à nossa família, ataques a casamento. Os nossos filhos têm sido influenciados por esses dias com um padrão de rebeldia. E sabe o que Deus está nos dizendo nessa noite? A movimentação de vocês precisa ser um exemplo, precisa ser um padrão para esses dias. Então a forma como nós nos movimentamos precisa ser um padrão. E por que padrão? Padrão para que nós possamos refletir a Cristo. Nós necessitamos ser um bom exemplo. Pô, pastor, mas eu não consigo parar de pecar. Irmãos, nós precisamos nos relacionar com Cristo de uma tal forma que nós consigamos desprezar sim o pecado. Nós precisamos nos relacionar com Deus de uma tal forma que nós consigamos amar o que Ele ama, que nós consigamos honrar o que Ele honra e consigamos desprezar o que Ele despreza. Nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus de uma tal forma, ao ponto de que nós entendamos aquilo que nós precisamos fazer nesses dias, ao ponto de que nós consigamos saber como que nós devemos nos movimentar como família. Sabe o que eu percebo, queridos? Eu percebo que existe um desejo de Deus, que nós venhamos a nos voltar para dentro da nossa casa, que nós como pais possamos olhar para dentro da nossa casa e possamos olhar para os nossos filhos, que nós homens consigamos olhar para nossa esposa e consigamos honrá-la, e consigamos cumprir aquilo que a palavra disse, amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão, eu sei que não é fácil. Eu compartilho da mesma dificuldade que você. Porque ensinar os filhos nos dias de hoje não é fácil.
Por isso que a cada dia que passa, os homens e mulheres têm tido menos filhos. Mas eu repreendo isso em nome de Jesus. Que nós tenhamos uma família grande. E eu tenho legalidade para falar sobre isso. Que nós tenhamos uma família grande. E que nós tenhamos ousadia para ministrar sobre a vida dos nossos filhos. Que Deus quebre em nosso meio esse ensinamento de que nós temos que ter poucos filhos porque é difícil nesses dias. Não é difícil, irmão. Isso é um falso pensamento que foi instituído no meio da igreja. O casamento não é uma instituição falida, o casamento é uma instituição que o Senhor decretou. E nós celebraremos casamentos com muita alegria nesses dias. Porque se a palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens se dariam em casamento, nós precisamos fazer com que isso aconteça. Aleluia! Te prepara, jovem. A tua varoa está chegando. O teu varão está a caminho. Recebe aí, irmão. Está escondidinho aqui a Juliana. Aleluia. Nós não podemos perder a alegria com as coisas que o Senhor instituiu. Nós não podemos perder a alegria de educar os nossos filhos. Nós não podemos perder a alegria de ser provisão na nossa casa. Escuta aqui, homens, que eu preciso te dizer uma coisa nessa noite. Nós, homens, não podemos perder a alegria de trabalhar. Nós não podemos perder a alegria de sair da nossa casa e honrar o nosso Senhor nos lugares onde nós estamos. Nós não podemos perder a alegria. Nós não podemos perder a alegria de trabalhar. Sabe por quê? Porque quando nós trabalhamos, nós estamos adorando ao Senhor. Porque quando nós estamos adorando, quando nós estamos trabalhando, nós estamos adorando ao nome dEle, trazendo sustento para a nossa casa, para que tudo na nossa casa vá bem. Nós não podemos perder o prazer de ensinar os nossos filhos, sabe por quê? Porque um dia eles vão crescer. E tomara a Deus que demore, mas um dia eles vão crescer. E quando eles crescerem, eles vão precisar dar um bom testemunho daquilo que eles aprenderam. Se nós não estamos ensinando nada nos dias de hoje, o que os nossos filhos vão ministrar nos dias que irão vir? Então eu preciso te dizer uma coisa. Ei, homem, seja forte, tenha boa coragem. Sabe aquela falta de ânimo que você tem na segunda-feira? Chuta ela em nome de Jesus. Levanta-te e tenha bom ânimo. E eu estou dizendo isso para mim também nessa noite. Levanta-te e tenha bom ânimo, porque existem pessoas que vão passar pela sua vida e que vão sentir o aroma de Cristo por onde você passar. Mas, irmãos, tudo isso que nós estamos falando nessa noite só vai nos fazer sentido nos dias em que nós pararmos o que nós estamos fazendo. E nos dias onde nós tirarmos um tempo para debruçarmos sobre a palavra que Ele nos deixou. Entra ano e sai ano e a palavra de Deus continua sendo o livro mais comercializado nas livrarias em todos os lugares. Continua sendo o livro mais vendido. Um livro antigo, um livro onde alguns literários disseram que é ultrapassado. Mas quando eu paro para desfrutar sobre o que está descrito aqui, eu só consigo perceber que as coisas que estão descritas aqui ainda acontecem nos dias de hoje. E nada do que foi escrito aqui foi à toa, irmão. Nada do que está contido nesse livro foi à toa. E se não foi à toa, o Senhor está nos chamando para algo nessa noite. O Senhor está dizendo: ei, igreja de Curitiba, medita sobre a minha lei. E sabe por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor está dizendo isso nessa noite porque essa é a única forma de nós compreendermos aquilo que Ele está dizendo nesse tempo. Essa é a única forma de nós conseguirmos dar a resposta que nós precisamos dar sobre a palavra que descansa sobre nós. Deixa eu te dizer uma coisa, homem, existe uma palavra de sacerdócio que descansa sobre você e sobre a sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher, existe uma palavra de auxílio que descansa sobre você para que você consiga suportar, dar suporte ao seu marido para que ele consiga corresponder à palavra que o Senhor designou a ele.
E se você que está nesse lugar é filho, existe um comportamento adequado que você precisa ter para com o seu pai. Porque a palavra de Deus continua dizendo que nós precisamos honrar os nossos pais. E todos nós que estamos nessa sala, todos nós somos pais. Há 2 semanas atrás eu perdi minha avó. E quando eu perdi a minha avó, o Senhor falou algo comigo. E o Senhor disse assim para mim: William, eu vou te ensinar nesses dias o verdadeiro significado de honrar os pais. Sabe por quê, irmãos? Porque são nesses momentos de perda que nós ficamos mais sensíveis àquilo que o Senhor quer falar com relação à nossa família. Mas tinha um problema comigo, porque o Senhor não vinha falando comigo a respeito de família somente depois da morte da minha avó. O Senhor já vinha me pegando. Quem caminha comigo mais perto sabe que eu tenho falado muito disso. E o Senhor vinha me pegando, e o Senhor vinha falando para mim: William, eu vou te dar legalidade para que você consiga liberar isso. Mal eu sabia que a legalidade era eu passar por isso. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu vou te dar legalidade para falar sobre algumas coisas nesses dias. E você vai passar por algumas coisas nesses dias para que você tenha legalidade para tocar em pessoas ao seu redor. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: o Senhor vai ajustar algumas coisas no meio da sua casa. Sabe esse barulho que tem no meio da sua casa? Esse barulho que está no meio da sua casa é o Senhor organizando algumas coisas aí dentro. Existem algumas coisas no meio da sua casa que está fora do lugar e o Senhor está começando a organizar. E deixa eu te dizer uma coisa: vai doer, irmão. Você vai sentir uma dor. Vão existir dias que você vai chegar na sua casa e a única coisa que você vai querer fazer é entrar no seu quarto e chorar. Mas quando você entrar no quarto e chorar, você vai se encontrar com alguém lá, e esse alguém vai ser o amado da sua alma. Esse alguém vai ser o seu Deus, que está sentado no seu alto e sublime trono, olhando para você com as mãos estendidas, para te dar suporte naquilo que você precisa. Quando você entrar no seu quarto chorando, pensando que acabou com tudo, Deus vai estar lá dizendo para você: não acabou, eu estou aqui para te dar força e ânimo para que você caminhe uma milha a mais. Aleluia. Irmãos, nós não somos mais uma geração que negocia princípio. Sabe por que o Senhor tem falado sobre família nesses dias? Porque nós não temos mais o direito de negociar princípio nesses dias. Nós não temos mais o direito de cuidar da nossa família de qualquer forma. Nós não temos mais o direito de caminharmos por aí desonrando a nossa esposa. Nós não temos mais o direito de caminharmos por aí desonrando os nossos filhos. Nós não temos mais o direito de caminhar por aí desonrando a Deus. O Senhor está nos cobrando isso nessa noite. Mas o Senhor está dizendo para nós qual é o caminho. E o caminho para honrá-lo é um caminho onde nós meditamos na sua lei dia e noite. A única forma que nós vamos conseguir honrar a Deus é quando nós olharmos para as suas escrituras e nós conseguirmos extrair dela aquilo que o Senhor tem para falar conosco a cada dia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, nesses dias a tua fome e a tua sede vão ser saciadas pela palavra do Senhor. Você vai correr de um lado para o outro, mas o único lugar onde você vai se sentir saciado vai ser de frente para a palavra de Deus, debruçado sobre ela. Deixa eu te dizer uma coisa: existe algo acontecendo dentro de você, dentro da sua alma. Existe um vazio aí dentro que você bate de um lado, bate de outro, bate de um lado, bate de outro, e esse vazio não se completa. Deixa eu te dizer uma coisa: esse vazio só vai se completar aqui. Esse vazio só vai se completar quando você se debruçar sobre a palavra e encontrar ali a razão de você existir. Existe alguém nessa sala que durante alguns dias pensou em suicídio. O Senhor está te dizendo nessa noite: o único lugar que você vai encontrar certezas vai ser na presença dEle. O único lugar que você vai encontrar sentido de vida vai ser na presença dEle. O único lugar onde você não vai sentir falta de nada vai ser debaixo da glória dEle. É por isso que nós precisamos olhar para a nossa casa. É por isso que nós precisamos olhar para os nossos filhos. É por isso que nós precisamos olhar para a nossa esposa e precisamos atrair a glória de Deus para os nossos lares.
É por esse motivo. Porque quando nós atraímos a glória de Deus para dentro da nossa casa, quando nós atraímos a glória de Deus para o nosso trabalho, quando nós atraímos a glória de Deus para os lugares aonde nós estamos, a violência bate no muro e vai embora. Não existe enfermidade alguma que vai tomar conta da nossa casa, sabe por quê? Porque a glória de Deus descansa lá. Deixa eu te dizer uma coisa, a glória de Deus só descansa, a palavra de Deus só descansa onde a glória de Deus está. A palavra de Deus só se manifesta onde a glória de Deus está. A palavra de Deus só se manifesta onde o Deus que pronunciou aquela palavra está. E sabe qual é a nossa responsabilidade nesses dias? A nossa responsabilidade nesses dias é nos movimentar da forma adequada para que a glória de Deus paire sobre nós e a palavra se manifeste a partir de nós. Essa é a nossa responsabilidade nesses dias. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, não negocie mais princípio. Não negocie mais a sua movimentação. Não mude a sua forma de falar, dependendo dos lugares aonde você frequenta. Fale o idioma do céu nesses dias. Fale o idioma dos céus nesses dias. Fale o idioma que o Senhor te ensinou, o idioma que o Senhor te ensinou a falar. Pronuncie as palavras que estão na sua boca, que essas palavras gotejem mel. Que essas palavras possam gotejar amor do Senhor sobre as pessoas que estão ao seu redor. Pare de matar as pessoas que estão ao seu redor, dê vida a elas. Pare de matar as pessoas com a sua ira, com o seu ódio, com o seu rancor. Pronuncie e profetize palavra de vida sobre elas. É essa a igreja que nós precisamos nos tornar. Mas para que nós consigamos fazer isso, nós precisamos voltar para a palavra, nós precisamos nos debruçar sobre a palavra. Irmãos, não vai existir sentido longe da palavra. Não vai existir razão longe da palavra. Não vai existir razão longe da lei do Senhor. Nada faz sentido longe da lei. Sabe por quê, querido? Não faz sentido longe da lei porque a tua origem é nele. Eu tenho dito isso todas as vezes que eu ministro e vou dizer de novo, não adianta você correr, irmão, o teu lugar é junto com ele. Você vai bater de norte a sul e não vai encontrar sentido, porque o seu sentido está no Senhor que te criou. Sabe por quê? Porque existe uma palavra que te joga para o caminho de volta todo dia. Ainda que você tome uma decisão de pecar, existe uma palavra que te puxa de novo todo dia. Ainda que o inferno tente te tragar, deixa eu te dizer uma coisa, existe uma palavra que está sobre você, que te traz de novo a razão da vida. É por isso que todos os dias você pode acordar e você pode ir na janela da sua casa e estender as suas mãos e dizer: ó morte, aonde está a tua força? Sabe por quê? Porque o Senhor reina sobre a sua vida. E se o Senhor reina sobre a sua vida, essa palavra que Ele liberou e sentenciou sobre você vai se manifestar no dia oportuno. Então deixa eu te dizer uma coisa, existem pessoas nesse auditório que o Senhor está dizendo para você. E o Senhor está dizendo algumas coisas, mas deixa eu te dizer aqui, ó, não é novo. O Senhor está apenas te lembrando de palavras que Ele disse ao seu respeito há anos atrás e que você se esqueceu. Mas o Senhor está dizendo de novo, que permanece escrito. Ele não quebrou a aliança. Ele não quebrou a aliança, o Senhor continua com a aliança dele com você intacta. A palavra que Ele disse ao seu respeito vai se cumprir, mas pastor, eu pequei, não importa, volta. Volta para esse caminho, porque a palavra que Ele dispensou sobre você vai se manifestar no tempo devido. A palavra que Ele disse ao seu respeito vai se manifestar de acordo com a sua movimentação. O Senhor está dizendo para você, volta. Você que está me assistindo no YouTube, o Senhor está dizendo para você, volta. Nós não podemos mais ser um desigrejado por aí, irmão. Nós não podemos mais ficar na nossa casa ouvindo mensagens. Eu sei que nós temos repetido isso muitas vezes aqui, mas eu não vou me cansar de repetir.
Sabe por quê? Porque nós precisamos ser homens que amam o que Deus ama, honra o que Deus honra e despreza o que Deus despreza. E sabe o que Deus ama e honra nesses dias, irmãos? Deus ama e honra ambientes como esses, ambientes onde o corpo de Cristo se reúne. E sabe por que nós nos reunimos? Para que o nome dele seja temido em nosso meio. E é por esse motivo que Deus ama ambientes como esse. É por esse motivo que Deus ama ambientes como esse. É por esse motivo que Deus ama você. Porque Ele sabe que quando você se reúne com seus irmãos, a única coisa que você vai conseguir fazer é temer o santo nome dEle. Deus vai bagunçar os seus sentimentos nesses dias, irmãos. Deus vai bagunçar algumas coisas que na tua cabeça está organizado. Mas Deus vai fazer isso para que Ele mostre para você que Ele continua no controle de todas as coisas. Deus vai mexer com a forma como você está educando os seus filhos. Sabe por quê? Porque existe uma forma correta de você educar os seus filhos. Deus vai mexer com a forma como você se relaciona com os seus filhos. Sabe por quê? Porque o Senhor quer começar a tocar os seus filhos para que os seus filhos toquem os amigos que eles se envolvem. O Senhor vai começar a mexer nesses dias com alguns valores que estão dentro de você. O Senhor vai começar a mexer com você com alguns pensamentos que você tem. Sabe por quê? Porque o Senhor vai quebrar no nosso meio toda divisão de pensamento. O Senhor vai trazer um padrão para esses dias. E esse padrão vai ser tão claro que nós não vamos ousar dizer que nós não concordamos. O Senhor vai falar de uma forma tão clara que nós não vamos ousar a pegar a teologia para explicar alguma coisa. Nós simplesmente vamos nos debruçar, nós simplesmente vamos ouvir, vamos compreender que é Ele quem está falando. Sabe por quê? Porque os próximos dias que estão por vir vão ser dias que nós seremos tomados por uma clareza da palavra do Senhor. E não vai haver dúvida em nosso meio de que é Ele quem está falando. Não vai haver dúvida em nosso meio que é o princípio dele que está se manifestando. Nós não vamos ter dúvidas de que é os princípios dele que está se manifestando em nosso meio. Sabe por quê? Porque esses ambientes onde nós estamos serão tão carregados de tanto temor, que nós vamos perceber que o Senhor está no recinto. Aleluia! E sabe por que eu estou dizendo isso para você tão confiante, irmão? Eu estou dizendo para você isso tão confiante porque eu tenho certeza que o Senhor vai te pegar. E o Senhor vai te chamar para que você se relacione com a lei dia e noite. E sabe qual é o significado de se relacionar, querido? O significado de se relacionar é se comprometer com aquilo que você está lendo. Sabe o que o Senhor vai fazer com homens nesse lugar? Sabe o que o Senhor vai fazer com homens nesses dias? O Senhor vai pegar esses homens. O Senhor vai pegar nós homens. E sabe o que o Senhor vai fazer conosco homens? O Senhor vai trazer para dentro de nós um amor tão grande pela sua palavra, que nós vamos nos relacionar com essa palavra. E a partir do relacionamento nós vamos nos comprometer com aquilo que está escrito. E comprometidos com aquilo que está escrito, nós vamos manifestar, nós vamos se movimentar da forma adequada. Sabe o que Paulo disse para Timóteo? Algo muito importante. Paulo disse para que Timóteo cuidasse da doutrina e para que cuidasse dele mesmo, para que ele pudesse se manifestar da forma adequada para os fiéis daquele tempo. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nesses dias? Que nós precisamos cuidar daquilo que Ele disse e que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós precisamos manifestar, nós precisamos corresponder à palavra que Ele disse ao nosso respeito. Então eu vou te dizer mais uma vez nessa noite, o Senhor dispensou uma palavra sobre a sua vida. Existe uma palavra de Deus, uma sentença dos céus que descansa sobre você. Existe uma palavra que descansa sobre a sua casa, existe uma palavra que descansa sobre essa casa. Nós precisamos nos comprometer com ela. Nós precisamos ser homens comprometidos com a palavra que Deus designou a nós. Nós precisamos ser homens comprometidos com aquilo que Ele disse ao nosso respeito. Mas pastor, eu não sei o que Deus disse ao meu respeito. Então esses vão ser dias onde você vai ser tomado por uma clareza tão grande que você vai entender o que Deus está dizendo.
Eu oro para que Deus te pegue nos seus tempos de oração. E se você não tem tempos de oração, eu oro para que Deus te pegue aonde você estiver. A natureza vai começar a falar com você, irmão. Os seus irmãos vão começar a falar com você. Canções vão falar com você. O Senhor vai te arrastar para um tempo de qualidade. Pastor, mas isso é uma heresia. Deus não faz isso. Eu oro para que Ele faça. Porque nós precisamos ser homens com responsabilidade. Eu sei que eu tenho falado mais a homens nessa noite. Mas é porque as mulheres nesses dias parece que entenderam o seu lugar. Que vocês mulheres consigam chorar, continuar chorando pelos vossos maridos. Eu sei que tem muita mulher em nosso meio que está chorando pelos vossos maridos. E o que o Senhor está dizendo é: continue, porque eu continuo fazendo. Prossiga, porque eu continuo tocando. Prossiga, porque a minha palavra não parou. Que o Senhor resgate a fé em nosso meio, irmão. Que o Senhor resgate a fé em nosso meio. Deixa eu te dizer uma coisa, homem. Que nós consigamos ser mais sensíveis nesses dias. Que nós consigamos, como igreja, ser mais sensíveis àquele a quem está no recinto. Que nós consigamos ser mais sensíveis àquilo que Ele está liberando. Que nós consigamos ser mais sensíveis à palavra que está sendo manifesta em nosso meio. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma característica que nós precisamos extirpar do nosso meio. Nós precisamos jogar para longe do nosso meio todo tipo de insubmissão. E sabe por que nós somos insubmissos, queridos? Nós somos insubmissos, nós não conseguimos nos submeter uns aos outros, porque nós não conseguimos nos submeter à palavra que descansa sobre a nossa vida. Pare de fazer guerra com aquilo que Deus disse para você. Pare de fazer guerra com aquilo que Deus disse a seu respeito. Pare de dizer por aí que você não tem capacidade. A sua capacidade está no Senhor. A sua capacidade você vai encontrar meditando na lei dia e noite. Pare de dizer que você não é capaz. A sua capacidade está em Cristo. Você não encontra a capacidade em você porque você não se relaciona com Ele. Nós precisamos resgatar esse lugar. Porque é só resgatando esse lugar que nós vamos ter fé, que nós vamos ter coragem, e que nós vamos ter ânimo para conseguir concluir aquilo que Ele tem para esses dias. Eu vou te dizer mais uma vez, a palavra que descansa sobre nós é grande. O Deus que disse essa palavra, o Deus que pronunciou essa palavra é grande. E se Ele é grande, nós seremos grande pelo poder que há no Seu nome. E nós não seremos grande para que nós possamos nos orgulhar. Nós seremos grande para que o nome dEle seja conhecido em todos os lugares. É por esse motivo que nós seremos grande. Sabe o que eu vejo, queridos? Eu vejo aqui uma grande igreja, sim. E sabe por que eu vejo uma grande igreja? Eu vejo uma grande igreja não para que nós possamos nos orgulhar, porque nós temos uma grande igreja, mas é para que o nome do Senhor seja conhecido. Eu vejo homens grandes nesse lugar. E sabe por que eu vejo homens grandes? Não para que os seus ministérios sejam conhecidos, mas eu vejo homens grandes porque entenderam o princípio desses dias. Sabe por que eu vejo homens grandes? Porque entenderam o Deus que está sobre a sua vida nesses dias. E por esse motivo vocês são grandes. Quando os espias estavam em Jericó e eles conversaram com Raabe, sabe o que Raabe disse para eles? O nosso exército teme vocês. Sabe por que o nosso exército teme vocês? Raabe disse assim: o nosso exército teme vocês. Josué capítulo 3. O nosso exército teme vocês porque nós ouvimos falar aquilo que o Deus de vocês fez. O exército desse mundo vai nos temer, sabe por quê? Porque eles estão ouvindo falar aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Sabe por que nós precisamos voltar para a nossa casa?
Sabe por que nós precisamos voltar a olhar para a nossa família? Para que o exército, para que as coisas desse mundo, para que o governo desse mundo consiga olhar para nós e consiga temer a Deus por aquilo que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque eles vão olhar para nós e vão ouvir falar daquilo que Deus tem feito em nosso meio. Esse mundo vai olhar para aquilo que Deus tem feito no meio da igreja e vai dizer: ei, nós tememos. Sabe por quê? Nós tememos porque nós estamos ouvindo aquilo que Deus tem feito no meio desse povo, e por esse motivo nós precisamos temer. Sabe qual foi a consciência que Raabe foi tomada naquele dia? A consciência de que Deus era grande, a consciência daquilo que Deus estava fazendo, a consciência da soberania e do senhorio de Deus naqueles dias. E por esse motivo a mentalidade dela foi tomada e transformada. Não porque ela tinha medo, mas porque ela foi tomada pelo senhorio de Deus. Porque ela foi tomada, a consciência dela foi tomada pela soberania de Deus. É por esse motivo que nós precisamos voltar, e nós precisamos andar por aí agarrados com o princípio. É por esse motivo que nós precisamos ser homens e mulheres praticantes do princípio da palavra. É por esse motivo, irmão, que você precisa andar por aí com a espada desembainhada, em posição de combate, porque o seu exército continua lutando para que o reino de Deus seja estabelecido sobre toda a face da terra, para que o nome de Jesus seja conhecido em todas as nações. Você precisa continuar em posição de combate, para que as organizações desse mundo, para que o governo desse mundo consiga olhar para dentro de nós e consiga perceber que Deus ainda continua fazendo, e consiga perceber que Deus ainda continua se movimentando, e consiga perceber que Deus ainda continua curando, Deus ainda continua libertando, Jesus ainda continua salvando, Ele não parou a sua grande obra. Mas para isso, nesses ambientes onde nós estamos, Deus precisa encontrar homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, homens e mulheres carregados dos valores de Deus, homens e mulheres carregados dos princípios do Senhor. Deus precisa encontrar em você disposição. Eu vou refazer a frase: Deus precisa encontrar em nós disposição. Quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos? Existe disposição aí, irmão? Existe disposição aí? Então se coloque de pé em nome de Jesus. Eu sei que Tu és poderoso, Senhor. Eu sei que Tu és poderoso e Tu continuas sendo soberano. Eu sei que nós desconhecemos muitas vezes a Tua força, mas nós sabemos que o Senhor ainda continua sentado no alto e sublime trono, regendo toda a terra. Eu bem sei que Tu és Deus poderoso. Está disposto a te ouvir e obedecer. Por favor, não cante essa canção de qualquer forma, ore isso. Coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Escute aqui um pouquinho. Se você nesses dias tem caminhado com medo da sua vida,
Se nesses dias o único sentimento que tem tomado conta de você tem sido medo e confusão, se você tem caminhado por aí com dúvida daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, na sua casa, se nesses dias tem te faltado clareza, eu quero convidar você a se entregar para Ele por completo. Sabe o que tem faltado em nós nesses dias, irmãos? Tem faltado uma palavrinha chamada inteireza. Nós não temos sido inteiros no Senhor, e por não termos sido inteiros no Senhor, nós temos andado por aí com muita dúvida. Então, se o sentimento que tem tomado conta da tua casa, da tua família, e tem te desconectado da palavra que o Senhor disse ao seu respeito, se o sentimento que você tem sentido nesses dias é medo, eu queria convidar você a sair do seu lugar. Não que eu queira te expor, não é que eu queira te expor, irmãos, mas é para que o Senhor te tome por força, e para que Ele dê a você força e ousadia nesses dias. Se o sentimento que você tem tido nesses dias, não importa o que você faça, não importa se você é pastor, não importa se você é ministro, não importa se você é diácono, não importa o que você seja, mas se o sentimento que você tem nesses dias é um sentimento de medo e dúvida, eu queria te chamar para que você saia do seu lugar e para que você se renda a Ele. Eu queria te chamar para que você saia do seu lugar e para que você seja tomado por ousadia por Ele. E somente por Ele, que o Senhor te tome por ousadia. Que o Senhor pegue você, a sua casa. Que o Senhor te dê a força que você não tem. Se nesses dias o teu sentimento tem sido de você abandonar tudo e largar todas as coisas, se o sentimento que você tem tido seja de abandonar o teu casamento, abandonar o seu trabalho, se é esse sentimento que você tem tido nesses dias, eu quero pedir para que você saia do seu lugar e venha aqui. O coração está disposto. Não importa qual é a posição que você ocupa, querido, não é de posição que o Senhor está falando. Não importa qual é a posição que você ocupa, não importa a posição, o Senhor quer te restaurar para o seu lugar de origem. O Senhor está dizendo para você: saia do seu lugar. Eu quero te preencher com força e com violência nesses dias. Se existir alguém aqui em cima com esse sentimento, eu te convido a fazer a mesma coisa. Está disposto a te ouvir. Se existir alguém aqui em cima do altar com esse mesmo sentimento, saia do seu lugar e se prostre ao Senhor. Nós precisamos de um lugar prostrado aos pés do Senhor nesses dias. Não importa o que você faça, não importa o que você faça, não importa qual é a sua posição. O Senhor não está te expondo para acabar com você, o Senhor está te expondo para gerar vida em você. O Senhor não está te expondo para causar, para acabar com a tua vida. O Senhor está te expondo para gerar vida em você. Vida em você. Pastores, por favor, imponham as mãos e gerem vida nessas pessoas. Igreja que está no banco, erga suas mãos e declare vida sobre esse lugar. Sim, eu creio, e sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas creio, e sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas creio, e sobre tua palavra